Boa noite a todos, muito bem-vindos. Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, reunidos. Todos somos importantes na reunião, nós sempre comentamos isso. Podemos ajudar aqueles que estão precisando mais que nós. Nosso pensamento é força. Aliás, Emmanuel diz que o nosso pensamento é a quinta força do universo. Nós podemos mudar muita coisa através do nosso pensamento. Assim como a gente pode derrubar alguns, nós podemos levantar muitos. Então, nosso pensamento aqui é em Jesus e nós estamos juntos. Nós somos do bem. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Nós vamos começar a nossa reunião. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: materialismo. Kardec mostra que, ao negar a alma e a vida futura, o materialismo restringe a existência ao instante presente e à matéria perecível. Hoje, vamos compreender por que essa visão é insuficiente e como a doutrina espírita oferece respostas racionais e consoladoras sobre a verdadeira natureza do ser humano. Porque os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo? O fisiologista narra tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Realmente, muitas vezes, quando a gente tem conhecimento de determinado assunto, a gente acha que pode dominar. Mas muita coisa escapa aos nossos sentidos, aos nossos olhos. Principalmente as coisas espirituais. Então, está falando aqui. Mas isso é até providencial. Porque uma pessoa muito envolvida, por exemplo, na parte espiritual, ele pode se tornar fanático e não analisar a matéria. Porque nós precisamos da matéria para viver, porque nós estamos no planeta Terra. Então, é a providência divina trabalhando também, fazendo com que nós vamos progredindo usando a matéria. O Emmanuel diz que a gente deveria cuidar do corpo como se o corpo fosse eterno, que ele jamais fosse morrer. E nós devemos cuidar do espírito como se o espírito fosse desencarnar amanhã. Então, olha que coisa impressionante para nós. Então, nós devemos cuidar do corpo. Muitas vezes nós negligenciamos a matéria que nós estamos usando e nós desencarnamos antes do tempo e sofremos a consequência do outro lado. Tem muitos suicídios inconscientes e muitos suicídios conscientes, porque a partir do momento que nós conhecemos uma determinada situação orgânica nossa, nós devemos preservar. Eu sempre lembro do Chico Xavier, que ele tomava todos os medicamentos religiosamente, porque ele dizia que a medicina está na terra para cuidar do corpo. Mas a doutrina de Jesus veio até nós para cuidar do espírito. Então, é uma conexão entre espírito e matéria. E aí tem um livro muito interessante que chama Na Era do Espírito, que a gente vai dar uma olhada lá. Um outro livro também, Religião dos Espíritos. Olha quantas informações traz para nós, principalmente com o Chico Xavier. Então, está dentro disso daqui, ó. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Quanta coisa tem que a gente não entende. Quanta coisa a gente vê. Eu fico observando, eu ainda sou muito atrasado ainda, espiritualmente falando, pessoas defendendo a ecologia, pessoas que nunca plantou uma árvore. Pessoas defendendo a Amazônia, nunca foram na Amazônia. Eu morei lá na Amazônia, conversei com algumas pessoas, inclusive, um deles falou para mim, essas pessoas ficam defendendo na TV, sentado numa poltrona. Pede para que eles venham aqui ser picado pelo pernilongo e pegar malária, para eles valorizar aquilo que eles estão falando. Porque superficialmente nós podemos falar muita coisa, mas vamos viver aquilo que nós estamos falando, vamos viver para ver se é a realidade. Olha que coisa interessante. Então, a doutrina espírita dá esse conhecimento para nós, falar com conhecimento de causa. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos.
O homem é quem tira deles uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, amedronta-os mais do que o demonstram, e os espíritos fortes são frequentemente mais fanfarrões que corajosos. Então, olha só, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Quantas pessoas que abusam da religião? Quantas pessoas que abusam da ingenuidade, da falta de discernimento, da falta daqueles que frequentam e que não vão pela lógica, eles são levados. Essas pessoas abusam. Quantas deturpações tem, principalmente no estudo do Evangelho, da Bíblia principalmente. Quantas pessoas usam a Bíblia a seu bel prazer, trazendo para o lado dele, para poder explorar o irmão. Nós vemos isso muito em relação ao dízimo. Se a gente for estudar a Bíblia mesmo, a fundo, nós vamos ver qual o significado do dízimo. Mas muitas pessoas exploram, porque aquele que está frequentando uma doutrina, para ele, se ele não der alguma coisa para Deus, ele não vai receber nada em troca. Sendo que Deus não é comerciante. Nós não devemos mercantilizar nenhuma religião, porque nós vamos sofrer as consequências. Mas a gente vê isso direto. E nós não estamos falando isso só de outras doutrinas, não. Isso existe também dentro dos pseudos espíritas. Aqueles que muitas vezes têm mediunidade e às vezes nem são médium. São charlatões que procuram explorar a ingenuidade e principalmente a fragilidade daqueles que procuram a doutrina. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que muitas vezes a pessoa chega ali porque não tem recurso em lugar nenhum. A doutrina espírita é a tábua de salvação. Aí chega, às vezes, encontra uma pessoa que é enganadora, ele fica dependente dela. Por isso que a doutrina espírita é libertadora. Nós sempre comentamos isso aí. Nós não devemos ficar dependentes de nenhum espírita. Nenhum espírita é maior que a doutrina espírita. Nenhum. Não existe um médium maior que a doutrina espírita. A doutrina espírita é soberana. Então, o que acontece? Nós não devemos depender de médium, porque o médium sério, ele não escraviza aquele que vem à busca de ajuda. Ele não vai usufruir da mediunidade dele para poder se beneficiar, porque ele sabe as consequências. Nós vimos isso com o Chico Xavier. Chico Xavier nunca cobrou nada. E muitas vezes o Chico Xavier recebia um presente, às vezes caro, ele já passava para a mão de outro. Um japonês foi curado do câncer, ele estava no Japão. O que aconteceu? Ele veio agradecer o Chico Xavier, porque ele evocou o nome do Chico Xavier. Ele viu o Chico Xavier em algum lugar, ele evocou o nome do Chico Xavier, fluiu a água na casa dele no Japão, ele se curou. Ele fez questão de vir visitar o Chico Xavier. E ele trouxe um quadro para o Chico Xavier. Ele deu o quadro para o Chico Xavier e o Chico Xavier convidou ele para que fosse fazer visita para as pessoas carentes. E o quadro junto, porque o Chico Xavier não estava na casa dele. O quadro estava junto com eles no carro. E uma mulher gostou muito do quadro. Era uma mulher carente que precisava de ajuda. O Chico Xavier falou: "Você gostou?" Eu gostei. Falei: "Então pode ficar com o quadro." O japonês ficou frustrado. Ele trouxe o quadro do Japão e o Chico Xavier doou o quadro. Então depois alguém explicou para ele, falou: "O Chico Xavier é assim mesmo. Ele repassa as coisas, ele não fica com nada para ele. Nada fica para ele." E aí nós vemos muitas pessoas falando: "Ó, eu não cobro nada, mas se der alguma coisa eu pego." Tá tudo errado, né? No mais das vezes, são materialistas por não terem nada com que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão apressadamente. Comentário de Kardec, resumo. O Espiritismo nos mostra como as ideias tradicionais sobre a vida após a morte são vagas e pouco satisfatórias para quem busca respostas objetivas. A falta de clareza sobre a natureza da alma, sua individualidade e o destino após a morte gera dúvidas e inseguranças. As imagens religiosas, como céu, inferno, felicidade eterna ou castigos, são muitas vezes simbólicas e não explicam realmente o que acontece no além. O Espiritismo surge exatamente para preencher essa lacuna por meio das comunicações dos espíritos. Apresenta fatos e descrições concretas sobre a vida futura, mostrando a continuidade da individualidade e as consequências morais das ações humanas. Isso não contraria a religião,
mas a fortalece, devolvendo fé e esperança a quem duvida. O Espiritismo é visto como um instrumento permitido por Deus para esclarecer, confortar e orientar as pessoas no caminho do bem. Olha que coisa maravilhosa que é essa doutrina, né? Então o Espiritismo não combate nenhuma doutrina, não é contra nenhuma doutrina. Tudo aquilo que é benéfico para o homem, o Espiritismo aborda e concorda. Aí nós vamos ver Jesus, quando vieram falar para ele que tinha alguém pregando no nome dele, mas não seguia Jesus. O que Jesus fala? Não o impeçais. Quem não é contra nós é por nós. Quantas pessoas do bem tem em determinados segmentos e quantas pessoas do bem que não frequentam nenhuma doutrina, mas que acreditam em Deus? Porque a pessoa ser ateu é até uma ignorância muito grande. Aí vamos lembrar de um livro que me veio aqui agora. Estante da Vida, Materialismo e Espiritismo. É o capítulo lá, é o título do capítulo. O Dr. Bezerra de Menezes estava fazendo um estudo doutrinário sobre o Espiritismo aberto. Aí uma pessoa que inclusive era muito conhecida dele, levantou a mão e disse: Bezerra, eu continuo ateu, porque o materialismo desmascarou muitos médiuns charlatães, muitos médiuns que enganavam o povo. Então eu quero fazer um desafio para você. Eu quero desafiá-lo publicamente para você mostrar aquilo que você tem e para mim provar para você que o materialismo é uma realidade. Aí o Dr. Bezerra de Menezes abaixou a cabeça, pediu ajuda espiritual e comentou com ele: meu irmão, o dia que você trazer uma pessoa para mim que o materialismo salvou do suicídio, uma mulher vilipendiada, alguém que estava perdido nas drogas, na sarjeta, e o materialismo salvou. Alguma pessoa que foi beneficiada realmente pelo materialismo, aí eu vou aceitar o seu desafio. Mas enquanto isso não acontece, eu fico com a doutrina de Jesus. Olha, eu fico com a doutrina espírita, que é salvadora, que livrou muitas pessoas do suicídio, que tirou muitas pessoas da pobreza, e que tirou muitas pessoas doentes e levantou muitos transtornados psiquiatricamente e que saíram de hospitais e foram recuperados pela mensagem salvadora da doutrina espírita. O dia que você provar que o materialismo faz tudo isso, que o materialismo é caridoso, que existe alguma instituição materialista de socorro aos necessitados, por exemplo, no orfanato, em algum lugar de muita necessidade, eu posso até deixar de ser espírita, mas você precisa me provar isso. Aí eu vou aceitar seu desafio. Olha só. Aí o rapaz abaixou a cabeça e saiu do recinto. Então está aí para nós. A matéria é perecível, o espírito é imortal. O espírito vai sobrepor a tudo isso que acontece por aqui. Porque senão a gente não tinha transtorno. Senão não existia razão para que a gente estivesse aqui nessa noite. Não existia razão para que pessoas procurassem doutrinas que falam de Jesus, mesmo não acreditando na reencarnação. Não tem problema nenhum. A gente acreditar na reencarnação ou não acreditar, vai ser um problema que vai ser resolvido depois que a gente desencarnar. Aí nós vamos ver se existe ou se não existe. Porque aí nós vamos estar na realidade da vida, que é a vida espiritual de todos nós. Conclusão. Ao analisarmos essas questões, percebemos que o materialismo não explica quem somos, nem o sentido da vida. O Espiritismo amplia o horizonte, revelando a continuidade da alma e a responsabilidade moral que orienta nosso progresso. Que essa reflexão nos fortaleça na busca pelo bem, pela fé raciocinada e por uma vida com propósito espiritual. Fechou aqui para nós. Fechou. Então olha só para a gente ver. Fora da reencarnação, não existe justiça, porque o dinheiro compra uma verdade e o dinheiro apoia uma mentira. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Ninguém paga aquilo que não deve, como Jesus fala para nós, e de todo jeito nós vamos resgatar aquilo que nós deixamos para trás. E está tudo gravado no nosso corpo mental, que a gente comenta sempre. Não tem como nós fugirmos de nós mesmos. Nós podemos fugir do mundo. Existem pessoas que se isolam, mas Ele está com ele, aonde Ele estiver, Ele está com ele. Nós podemos estar dormindo com uma pessoa na mesma cama, mas somos nós individualmente. A pessoa está do lado, mas eu estou comigo e ela está com ela.
Então, aonde nós estivermos, nós não podemos fugir de nós mesmos, porque a lei de Deus está na nossa consciência, e a consciência é do Espírito, está naquele corpo mental que a gente sempre fala aqui. Então não adianta, muitas vezes a pessoa foge, vai para longe. Tem coisa, gente, que é só a gente que vive, ninguém pode penetrar no íntimo de ninguém. Nós sabemos o que nós passamos, nós sabemos as nossas virtudes e os nossos defeitos, e o que a doutrina espírita vai trazer para nós, para que a gente foque em cima das nossas virtudes, para que a gente possa valorizar aquilo que a gente tem de bom e ajudar os outros também, porque senão não vai adiantar nada. É Jesus na nossa vida, é por isso que nós estamos aqui, em nome de Jesus. Cada um faz seu pedido mental. Assunto da próxima semana: a alma depois da morte. Só agradecer, gente. Muito obrigado pela presença. É muito bom para nós. E sobre o assunto de hoje, o Carlos estava lembrando ali, o cientista, quando ele é materialista, é aquilo que ele não sabe explicar, ele fala que é mistério. E dentro da doutrina espírita não tem mistério. Nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação para nós. Apesar de tudo isso, tem muitos cientistas que hoje estão aderindo principalmente ao espiritismo por causa da lógica. Além deles pesquisarem através da ciência, eles também estudam os fenômenos paranormal. Tanto é que tem um livro interessante, Parapsicologia, Hoje e Amanhã. É o nome do livro, é interessante esse livro aí. Então nós estamos vendo que, estudando a paranormalidade, estudando todos os efeitos mediúnicos, tem muitos cientistas que já estão aderindo a esse movimento espírita, que é o movimento da lógica, não tem como sair fora disso. Quando a gente evoluir um pouco mais na Terra, nós vamos entender isso daí. E aí eu estava conversando com o irmão ali, ele estava falando, tem muita gente que é pobre, mas é materialista, não dá nada para ninguém, não dá nem um bom dia. Nem um bom dia, nem uma boa tarde. E às vezes o cara ele tem bastante dinheiro e ele não é materialista, ele distribui. E do mais, nós estamos com Jesus. Ele nos abençoe, muito obrigado. Está encerrada a reunião, gente. Uma boa noite para nós. Recomendações de leitura. Livros citados nesta palestra: Chico Xavier, O Apóstolo da Fé. Carlos Bacelli. Estante da Vida. Irmão X, Chico Xavier. Na Era do Espírito. Espíritos Diversos, Chico Xavier e Herculano Pires. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Parapsicologia, Hoje e Amanhã. Herculano Pires. Religião dos Espíritos. Emmanuel, Chico Xavier. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus tu e tua casa. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier.